Bem-vindos para esse esclarecimento sobre o batismo. Parabéns a você que deseja se batizar. Esse vídeo vai ser um vídeo de esclarecimento sobre o batismo e, claro, sobre Jesus. Porque o que adiantaria nós sabermos algo sobre o batismo e não sabermos qual poder foi manifestado por Cristo Jesus na cruz e o que que ele reservou para nós, e o que que ele conquistou para nós e por nós na cruz, ok? Então, parabéns. Lembrando que eu vou explicar um pouco sobre o batismo de uma maneira, mas nós poderemos esclarecer ou ensinar sobre o batismo de várias formas, ok? Várias formas. O livro que eu vou usar, bíblico, como base vai ser Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2 que está no Novo Testamento. E eu vou ficar só em Colossenses 2. Mas, ao mesmo tempo, eu poderia ensinar sobre o batismo lá em Mateus, Romanos, João, capítulo 3 e outros detalhes. Então, só que o que nós precisamos entender é que as coisas se repetem, ok? Então, basicamente, a explicação que está em Mateus, também nós vamos achar em Romanos, de outra maneira, com outra ênfase, com outros detalhes importantes, ok? Então vamos agora, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Ok, aqui está a minha tela e nós vamos analisar Colossenses capítulo 2, versículo 9. Ok? Nós estamos aqui no versículo 9 de Colossenses. Colossenses, capítulo 2, ok? Então, nós estamos aqui em Colossenses, capítulo 2. Se você desejar, você pode abrir a sua Bíblia e analisar comigo o texto. Colossenses, capítulo 2, versículo 9, nós vamos estudar agora, ok? Então vamos lá aprender alguns detalhes muito importantes sobre o batismo e sobre Jesus, ok? Primeiro ponto que nós precisamos entender está escrito assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que que isso significa? Isso significa que em Jesus habita toda toda a plenitude, toda a divindade, todo o poder de Deus, toda a glória habita em Cristo. Então, se nós queremos contato com Deus, se nós queremos viver uma eternidade com Deus, é somente através de Jesus Cristo, que veio para essa terra como ser humano, 100% ser humano, mas ele permaneceu sendo Deus, 100% Deus. Ok? Isso é muito importante nós esclarecermos já no início. E toda a plenitude da divindade, ou seja, de Deus, toda a grandeza da glória de Deus está em Cristo. O ponto número 2 está aqui no versículo 10, que diz assim, ó: e estais perfeitos nele. Ok? Ou seja, em Cristo. Entenda da maneira correta, mas em Cristo você está perfeito. Então, nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos entrar nessa realidade de estar em Cristo. E lá em João capítulo 15, versículo 4,
João 15, versículo 4, está escrito assim, ó: permanecei em mim. Olha que interessante. Então, em Cristo nós estamos perfeitos. Só que aí a Bíblia nos convida a permanecer em Cristo. 2 Coríntios 5,17 está escrito assim, ó: se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, ok? Só que aí, mais uma vez, em João 15, versículo 4, vai anotando tudo aí, hein? João 15, versículo 4, está escrito que Jesus fala assim: permanecei em mim, permaneça, ok? Então, permaneça em Cristo, cresça em Cristo. Número 3, que eu quero deixar aqui para vocês, o terceiro ponto está no versículo 11, que a Bíblia diz que em Cristo nós somos circuncidados. Circuncidado, ou circuncidar, ou circuncisão, era aquilo que acontecia com a criança, o bebê homem, bebê menino, no 8º dia de vida, que o prepúcio do menino era cortado, ok? Hoje em dia, ou segundo a Bíblia, espiritualmente, isso significa nós sermos, ou seja, o pecado ser cortado do nosso coração. Espiritualmente, o pecado ser cortado do nosso coração. Olha que bonito. E aí a Bíblia diz aqui, ó, que é uma circuncisão não feita por mãos de homens, mas é a circuncisão de Cristo. É a circuncisão de Cristo. É a circuncisão que Cristo faz no nosso coração, cortando a nossa natureza antiga, nossa natureza carnal, inclinada para o mal, ele corta do nosso coração. Número 4, que eu quero deixar aqui para vocês, está no versículo 12. Lembrando que estamos em Colossenses capítulo 2 e agora estamos no versículo 12, que diz assim: que nós somos sepultados com ele. Com quem? Com Cristo no batismo. Ou seja, sepultado com Cristo no batismo. Hum, Agora, vamos entender uma coisa. Quem é que pode ser sepultado? É aquele que está morto. E a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha que bonito. Então, se o seu eu não vive mais, significa que o seu eu egoísta, o seu ego, morreu. Só que no batismo ele vai ser sepultado. Olha que bonito. Olha como é organizado o mundo espiritual. Então, quando você for batizado ali, quando você entrar nas águas, você vai ser sepultado, o seu antigo eu vai ser sepultado. Agora, quando que nós morremos para o mundo? Nós não morremos para o mundo necessariamente no batismo, não, já antes. Isso aconteceu quando você aceitou Jesus, quando você se arrependeu dos seus pecados, quando você recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, ali você morreu para o mundo. Ah, mas isso significa que você é perfeito, que você não peca mais? Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que se você permanecer em Cristo, você está perfeito. Agora, todos nós nos distraímos, mas quando nós focamos na conexão com Cristo, com certeza você já sentiu aquela grande alegria, aquela liberdade, aquela pureza
que flui de Cristo para você. Não é algo que você produz, é algo que Cristo, que o Espírito Santo produz e flui para a sua vida como um rio de águas cristalinas. A santidade dele, o poder dele, a liberdade que ele te proporciona, ok? Agora, qual seria o que é necessário? É permanecer, é crescer. E isso é normal, que tanto depois de aceitar Jesus, como depois do batismo, você vai continuar crescendo em Cristo. E aí isso se chama também maturidade, amadurecer, ok? Número 5, mais 2 pontos para finalizarmos. O penúltimo ponto, número 5, é que a Bíblia diz no versículo 13 que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E como nós, antes de Cristo, vivíamos no pecado, então nós estávamos mortos. E nós não tínhamos aqui, ó, e nós estávamos circuncidados? Não, nós estávamos na incircuncisão da nossa carne, ou seja, Deus não tinha ainda cortado, cortado a carne do nosso coração. Então, nós estávamos sem aquela circuncisão que eu falei lá em cima. Lembrando, de uma maneira bem simples, circuncidar é simplesmente Deus cortar o seu passado, cortar o seu eu, as suas vontades erradas, ele cortar isso da sua vida. Haverá tentações? Sim. Mas quando você se converte, acontece essa maravilha. Deus te liberta, Jesus te liberta. E aí a Bíblia diz aqui que Jesus nos vivificou, ou seja, Deus nos faz viver de novo, juntamente com Cristo, com Ele. Por quê? Porque Ele perdoou nossas ofensas contra Deus. Olha só como Deus é bom. Então Deus, ele nos perdoa através de Cristo. Ele perdoou as nossas ofensas. Então, em Cristo, com Cristo, você não precisa viver uma vida de acusação, uma vida sempre lembrando o que aconteceu no passado, porque ele perdoou na cruz as suas ofensas. E quando você vai até Cristo em oração e diz: "Me perdoa, Senhor", ele ele é fiel para te perdoar. O versículo 6 diz o seguinte, perdão, versículo 14, o nosso sexto e último ponto, versículo 14 aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Isso aqui eu vou explicar. Em outras traduções, a Bíblia diz que havia como um registro. Sabe o registro com todos os nossos pecados? No mundo espiritual, tudo escrito, bem organizado, todas as nossas falhas, todas as nossas ofensas contra Deus e contra o próximo. Mas a Bíblia diz que ele tirou isso do nosso meio e colocou na cruz. Ou seja, toda acusação que estava bem organizado, registrado, o registro de acusações contra você e contra eu, Cristo, na cruz, ele tirou da nossa vida e cravou na cruz. E tem uma passagem na Bíblia que fala claramente sobre isso, que é Isaías 53, que diz que Cristo levou sobre si, ou seja, as minhas e suas ofensas contra Deus caíram
sobre Jesus na cruz. E é por isso que a Bíblia nos diz lá em Romanos que Cristo morreu não só por você, mas ele morreu no seu lugar. Ou seja, ele morreu por você para você agora viver por ele. Amém? Então, eu espero que esse breve estudo possa ter aberto a sua mente para você entender o poder que fluiu ali na cruz. O poder, por isso que Paulo falou que ele pregava a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é entender por quê ou o que aconteceu na cruz. Perdão de pecados, a acusação que estava contra nós foi cravada na cruz. Jesus levando os nossos pecados sobre ele e sendo castigado com o castigo que era para cair sobre nós. Mas isso é amor, ele nos amou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para a eternidade, ficar para sempre separado de Deus. Imagina isso. Não, mas para que não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus preparou para você e para mim. E mais uma vez, o batismo, qual que é a sequência? Número um, eu começo a crer em Jesus. Número dois, eu me arrependo dos meus pecados, abro meu coração para Cristo ou aceito Jesus e ele entra no meu coração. Naquele momento, é como se algo morresse, algo morreu em mim. Não é que eu sou bonzão, mas algo morreu em mim, eu não sou mais o mesmo. Como eu não sou mais o mesmo, como algo morreu em mim, agora aquele eu antigo vai ser sepultado no batismo, vai ser colocado. Quando eu for batizar, o antigo eu vai ficar ali. E quando eu saio das águas, pela fé, nós cremos que uma nova pessoa, somente o seu novo eu, sai das águas. Isso não é maravilhoso? Então, se prepare, ore pelo seu batismo, continue, porque em breve está chegando a sua hora de você ser batizado. Se você tiver alguma pergunta, você pode nos fazer, nos enviar sua pergunta diretamente para o meu WhatsApp, e nós vamos conversar. Estamos aqui à disposição. E lembrando, isso é o básico sobre o batismo. Então, não importa se você está ensinando em Mateus, em João, a regra é basicamente essa. O conceito do batismo é você mergulhar. Naquele momento que você mergulha, você está, o seu antigo eu também está mergulhando e ficando ali nas águas. E por que que nós não batizamos crianças? Crianças que eu digo bebês, né? Porque um bebê não é ele que decide. Quando o bebê nasce, os pais devem orar pelo bebê e pedir: Deus, abençoa o meu bebê, ou levar para a igreja e ali o pastor que estiver pastoreando, ele pode orar pelo bebê, sim. Assim como Jesus foi apresentado ao oitavo dia. Mas ser batizado é algo que precisa vir da pessoa. Não é o pai que decide. Hoje você vai batizar meu filho. Não. O pai pode sempre orar, a mãe pode sempre orar, meu filho, eu te abençoo, eu te abençoo. Mas a decisão do batismo é uma decisão que cada um tem que tomar. Claro, você precisa entender, por isso eu estou explicando aqui. Mas depois de entender, a decisão é sua. Que Deus te abençoe, fiquem com Deus e eu espero ver você muito em breve
no seu batismo. Fique com Deus.